Ainda que todos os sinais externos sejam contrários, eu me alegrarei no Senhor. A minha resposta vem do Senhor. A minha esperança vem do Senhor. A minha confiança vem do Senhor. E nós, como crentes em Cristo Jesus, irmãos, precisamos restaurar este olhar que olha para além do natural. Precisamos restaurar este olhar que está baseado apenas naquilo que eu posso constatar, mensurar, que eu posso usar técnicas científicas, que eu posso colocar no laboratório, olhar com o microscópio e falar, bom, já que eu estou vendo, é verdade. Precisamos, irmãos, restabelecer entre nós um olhar de fé. Afinal de contas, a Bíblia Sagrada deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E um passo para que isso seja feito é que a gente não misture a lógica de um mundo pervertido, passageiro, temporal, inconstante, mentiroso, com a lógica do reino de Deus, sempre eterno, firme e inabalável, onde o próprio Senhor é o rei. Não misturar é fundamental. Existem sim, seguramente, situações e contextos que há condição de conciliar, que há condição de ajuste, que há condição de cooperação, de coordenação, mas existem, irmãos, campos, valores, prioridades que não se misturam, basicamente não porque haja algum tipo de preconceito, não porque haja algum tipo de exclusivismo, não, pelo contrário, é porque é contra a lei da natureza. A natureza não permite misturar porque são de naturezas diferentes. Por isso o apóstolo Paulo diz, o que milita pela carne é carne. O que milita pelo Espírito é Espírito e vida. Por isso, a Bíblia Sagrada traz para nós, então, este chamado para entender que todas as coisas são nossas, diz a Bíblia. Todas as coisas são para o nosso uso. E que para os santos tudo é santo. E que para aqueles que têm os olhos bons, todo o corpo é iluminado. Para aqueles que então caminham pela vereda da justiça, por amor ao nome do Senhor, o Senhor mesmo os honrará. Este olhar, esta percepção ajuda a gente não se perder, não se entristecer e não se decepcionar. Eu gosto sempre de destacar isso para vocês, para que você perceba que há uma diferença entre a religião e entre seguir a Jesus. Gosto sempre que você perceba que um templo, uma música, um pastor, são privilégios que nós temos para facilitar a nossa espiritualidade. Mas a nossa espiritualidade está para além disso. Não depende do templo. O cristianismo começa com gente orando escondido em sepultura, em catacumba. Não depende de um prédio. Não depende de uma estrutura técnica. Não depende de recursos tecnológicos, não depende de um pastor. A Bíblia Sagrada diz que em Cristo Jesus todos nós somos reis e sacerdotes. Você não precisa da oração forte do pastor. Você precisa entrar no silêncio do seu quarto, dobrar o seu joelho e falar com seu pai que está em secreto. Toda essa estrutura é presente de Deus. Facilita, nos conduz, nos dá conforto. Melhor estar aqui do que estar debaixo de uma árvore com os morcegos passando, voando, dando rasante na orelha da gente, né? Mas é um conforto. Não é essencial, não é fundamental. Tanto é que essa semana eu tive contato com um texto de Rubem Alves e eu achei muito interessante. O texto conta a história de um pastor magrinho, abatido e bastante debilitado, mas muito fiel no cuidado do grande rebanho do seu patrão. Aquele pastor magrinho, abatido, debilitado, cuidava com muito zelo do rebanho que crescia, mas que de vez em quando era atacado por cachorros do mato, atacado por hienas, e aquele pastor já não estava dando conta de cuidar das ovelhinhas, não estava dando conta de cuidar do rebanho, e ele teve uma ideia. Ele falou, eu tive informações de alguns tigres veganos. Uns tigres que eles
passaram um tempo lá na Índia, fizeram uns estudos, baixaram uns vídeos no YouTube, e eles pararam de comer carne, pararam de comer derivado de carne, os tigres. E aí o pastor falou, deu certo esse negócio. Eu preciso de felinos do reino animal, que sejam bravos para proteger o rebanho. Quando os cachorros do mato vier, eu tenho os tigres vão lá e põem os cachorros do mato para correr. Vai dar certo. E os tigres não comem mais carne, só estão tranquilos, só comem carne de soja, vai ser tranquilo. E assim começaram os tigres, e assim os cachorros do mato vieram e foram expulsos, e o pastor estava muito feliz com isso, muito feliz com essa condição. Mas um dia, antes de fugir, um cachorro do mato, antes que o tigre chegasse, ele estraçalhou uma ovelhinha. E aquele tigre vegano, quando ele sentiu o cheiro do sangue, ele teve uma recaída. E na recaída ele falou, esse negócio agrada meu paladar, hein? E na recaída, então, o tigre abocanhou uma ovelha. E abocanhou mais uma. Mas ele falou, eu não posso perder esse emprego, né? Não posso. E aí ele fez um esquema com os cachorros do mato. Você tem um horário para vocês virem. Então, eu faço aqui uma cena, faço aqui um movimento, o meu chefe fica feliz, e aí depois uma ovelha para vocês, uma ovelha para mim. Um dia, na contagem, o pastor sentiu falta de uma ovelha, e sentiu ali que naquela região tinha um grupo faltando, e na contagem dele, que eu não sei muito bem como é que funciona, quando ele então foi falar com o tigre, falou, tigre, alguma coisa está errada, e quando ele chegou perto do tigre, ele viu um pelinho de ovelha no dente do tigre, que o tigre não usava fio dental, viu um pelinho de ovelha no tigre, e o tigre olhou para ele e falou, o que você quer? Falou, não quero nada não, vamos fazer assim, eu dou uma ovelhinha para você, aí dou 2 ovelhinhas para você, falo para o meu chefe que tem agora uma taxinha de 3 ovelhinhas, aí você dá uma ovelhinha para o cachorro do mato, e eu que estou magrinho, que estou abatido, faço um churrasco também, e todo mundo sai ganhando. Entenderam a história, irmãos? Essa história deste pastor da ovelha, que começou a fazer negócio com gente de natureza diferente, que começou a fazer com gente não, né? Que é uma fábula, com um bicho com forma de gente, que começou a achar que estava tendo vantagem, mas que se deparou com naturezas difíceis de controlar, que começou a fazer negócio com quem tinha interesse diferente do dele, tinha prioridades diferentes da dele, que tinha visões diferentes dele, tinha história diferente dele, que por mais que desse sinais externos de ser bonzinho, de estar fazendo as coisas certas, na prática, na vida, não conseguia sustentar aquela decisão, porque a velha natureza estava lá. E por que eu estou te contando essa história do Rubem Alves? Por que eu estou contando essa história deste professor da Unicamp, que foi pastor presbiteriano e depois deixou de ser pastor, pelas decepções de ver as pessoas do meio pastoral fazendo troca com político, levando dinheiro, ganhando vantagem, e ele falou, não quero mais isso para a minha vida, não quero, para eu não romper com Deus, eu rompo com a igreja. Por que eu estou trazendo essa história numa igreja? Para você entender que essa história está na Bíblia. Para você entender que a nossa esperança não está nas negociações humanas, nas estruturas humanas criadas. Para você entender que existem diferenças e que o nosso coração tem que estar no lugar certo. E em Jesus Cristo, nossa única esperança, não há decepção. Não há nenhum tipo de forma de escorregarmos, de nos perdermos, ou de deixarmos de viver aquilo que Ele tem para nós. Por isso eu peço a você a bondade de abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 18, para que você veja isso na prática, para que você veja isso no texto bíblico, e com o olhar no texto bíblico, então, possa encher o seu coração de esperança. Mesmo sendo um texto triste. Preciso adiantar a você, um texto
que é um momento que sempre mexe com as nossas emoções, mas necessário. O texto começa no versículo número 28, descrevendo para nós que o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou. Você lembra a sequência, não é? Quinta-feira, Jesus faz uma oração, capítulo 17 do Evangelho de João, falando para os discípulos, olha, vocês têm que ficar unidos, nada externo pode dividir vocês, as pessoas têm que ver, na união de vocês, verem aquilo que vê entre eu e o Pai. E Jesus faz esta oração, inclusive que cita a nós aqui hoje, porque ele diz assim, eu estou orando não só por esses, mas por aqueles que crerão lá no futuro, diz a oração de Jesus. Jesus faz essa oração, lava os pés dos discípulos, e aí então eles vivem o momento da ceia, quando Jesus anuncia que ele ia morrer, que ele ia ser condenado, ia ser levado, apreendido, e que seria traído por um deles. Incentiva Judas, fala para Judas, Judas, o que você tem que fazer? Vai e faz logo. E Judas sai, e ali ele toma a ceia com os discípulos, e instantes depois eles saem daquele momento de tristeza, afinal de contas Jesus falou que ia morrer, mas saem ali cantando com esperança, porque Jesus está fortalecido em Deus para enfrentar as lutas da vida, e naquela caminhada deles então, Jesus vai orar no monte, no Getsêmani, e quando Jesus ora por 3 vezes, sente o abandono dos discípulos, e quando termina então esse período de oração, chegam os soldados com tochas nas mãos, e Judas vai dar um beijo em Jesus, identificando a ele, diferenciando a ele dos demais, e Jesus fala, com um beijo você trai o Filho do Homem, e vamos para frente. O Pedro ainda tenta impedir, puxa a espada, vai com arma para cortar a orelha de Malco. Jesus fala, não, não é assim, esse negócio de arma não é nosso, vamos cumprir aqui o estabelecido por Deus, o plano de Deus, e é levado preso, e ele vai para a casa de Caifás, e na casa de Caifás, então, ele está ali, sendo interrogado, sendo de alguma maneira pressionado. Discípulos acompanham de longe, João é mais influente como empresário da pesca, tem um conhecimento, uma vivência maior, e aí tem o acesso à casa do sumo sacerdote, eles estão de longe, esquentando a fogueira ali de longe, está o Pedro, as pessoas falam, ó, você é um deles, hein? O jeito de você falar é jeito de crente falar, hein? E ali, naquela advertência que fazem, naquela identificação que fazem, Pedro nega Jesus 3 vezes, o galo canta, estamos passando aí, sexta-feira de manhãzinha, então, e aí eles saem da casa de Caifás, e o Caifás é o sacerdote, é o representante da religião, e a religião, então, está em parceria com a política, e é a passagem que a gente lê que começa assim, o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, ele foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Dá um brequezinho, para você entender bem mesmo o que está acontecendo, hein? O povo da igreja, está levando Jesus para fazer uma acusação falsa contra Jesus. Como eles são da igreja, eles não podem matar, não podem enforcar ninguém, não pode colocar ninguém na guilhotina, não pode metralhar ninguém. Ele falou, bom, então temos que achar alguém que faz isso para a gente. Vamos levar para Pilatos. Aí quando chega na casa de Pilatos, eles estão levando, presta atenção, eles estão levando com esse objetivo. Quando chega na casa de Pilatos, fala, opa, a gente não pode entrar nessa casa porque nós somos crentes, a gente não pode entrar nessa casa do não crente, porque senão Deus fica triste com a gente. Entenderam, irmãos? Matar Jesus, para eles, era tranquilo. Entrar na casa de Pilatos era pecado, eles não poderiam participar da Páscoa. Continuemos a leitura. Então, o governador Pilatos foi até eles e perguntou, qual é a acusação que vocês têm contra esse homem? Eles responderam, como assim, qual acusação? Se a gente não tivesse nada contra ele, a gente não tinha trazido ele aqui.
Então, levaram-no embora, ou melhor, então, levem-no embora e julguem de acordo com a lei de vocês. Foi o que Pilatos disse para ele. E eles responderam: só os romanos têm direito de executar alguém. Foi a resposta dos líderes judeus. Assim, cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então, Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem a Jesus. Então vejam, né, irmãos? Ó, eles não entraram na casa de Pilatos, o Pilatos saiu até o portão para falar com eles, e agora o Pilatos volta para dentro do palácio, e dentro do palácio conversa com Jesus. Vamos degustando a palavra, né, que ela vai tendo detalhe, vai ampliando a nossa visão, né? E aí, o Pilatos, que ordenou que trouxessem a Jesus, perguntou para Jesus assim: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: isso aí que você está me perguntando, você está perguntando por você mesmo ou as pessoas falaram para você? Fala de Jesus para Pilatos? Pularam 2 aqui. A fala de Jesus para Pilatos, versículo 34, desperta no Pilatos uma resposta que é também meio atravessada. Por acaso eu sou judeu? Se o seu próprio povo que trouxe você aqui para mim, eles que trouxeram para que você seja julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é desse mundo. Se ele fosse, os meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o meu reino não procede desse mundo. Pilatos disse: então você é rei. Você está falando, disse Jesus. De fato eu nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: esse homem não tem culpa de nada, esse homem não tem crime algum. Mas como vocês têm o costume de pedir para que eu solte um prisioneiro a cada ano, na Páscoa, como parte da comemoração, vamos fazer assim então. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então, todos a uma gritaram: não, esse homem não, nós queremos Barrabás. Este Barrabás era um criminoso. Amém, irmãos? Caminhamos bem na história, estamos localizados. Você sabe que a história segue ao ponto de Pilatos lavar as mãos. Você conhece a história, sabe que Pilatos não vê crime em Jesus e fala: não, eu vou soltar. E os líderes judeus falam: ó, se soltar, você não é amigo de César, porque uma autoridade chamada Sérgios, que tinha nomeado muitas autoridades, quando o imperador estava na sua ilha, ele teve notícias de Sérgios e demitiu aos Sérgios, e estava demitindo todo mundo que tinha sido indicado por ele. E a fala é: não é amigo de César. Quando, então, o povo, os líderes judeus usam essa linguagem, o Pilatos já entendeu. Se eles falarem: eu não sou amigo de César, eles vão achar que eu sou da turma do Sérgio. E aí eu vou perder minha boquinha. Entenda que a política tem a sua linguagem própria. Entenda que o jogo de poder tem essa condição de fazer chantagem. Entenda que nossa esperança, irmãos, não pode estar em algo tão passageiro, tão ínfimo e tão sujo como as negociações humanas.
Filo de Alexandria foi um historiador que no século IV fez a descrição de Pilatos. Pilatos começou a ter ali a sua jurisdição, onde ele era governador, prefeito, para colocar na nossa linguagem, no ano 26 depois de Cristo. Esteve à frente do ano 26 até o ano 36. E não há, segundo o Filo de Alexandria, nada que se possa dizer de bom sobre este homem, que era tirano, cruel, mal-humorado e corrupto. Essa é a fala do historiador. Um outro historiador, chamado Flávio Joséfo, faz a descrição de quando Pilatos começou, nesses 10 anos que ele esteve à frente do povo, de como ele então colocou as bandeiras do imperador para entrar ali na cidade, e os judeus não podem ver a face de ninguém, não podem adorar outro que não seja Deus. Então ele teve ali um confronto e acabou matando alguns judeus e recebeu uma advertência, ó, tira esse pôster, tira essa foto para que tenha paz, a Pax Romana. As moedas de lá não tinham, no cara ou coroa, não tinha a foto do imperador, já para não ter briga com os judeus. Ele ia assim então, irmãos, ia dando um jeitinho, agradava um, e aí, o que está agradando? Isso aqui agrada o imperador? Vamos fazer para o imperador. Opa, agora é hora de agradar os judeus. Isso aqui agrada os judeus? Vamos fazer isso aqui. Ou agora os judeus estão quietinhos, agora vamos fazer uma graça para o imperador. E ficava assim, neste jogo, nessas duas faces, nessa tentativa de agradar todo mundo. Por isso ele lava a mão. Por isso ele tem a convicção da verdade, porque ele está olhando para a verdade, que é Cristo Jesus, e ele está encarando Jesus, e Jesus está ali confrontando a ele com perguntas que levam ele para a verdade. E aí, você está conversando comigo por quê? É você que quer saber ou alguém que perguntou para você? As falas de Jesus são muito lindas, irmãos. São muito precisas, elas revelam o coração. Você tem interesse genuíno? Se você tem interesse genuíno, eu vou me revelar para você. Essa é a fala de Jesus. Você tem interesse de verdade? Porque um coração quebrantado não vai desprezar o Senhor. Você tem interesse de verdade ou você está aqui porque as pessoas pediram para você estar aqui? Você está aqui por causa de alguém, da família que te trouxe? Você está aqui por quê? Você está aqui porque você quer ter argumento para falar, para criticar? Você está aqui para quê? Essa é a fala de Jesus para Pilatos. E aí Pilatos começa a ficar cara a cara com a verdade. Cara a cara com a verdade. E a verdade, irmão, sempre exige a tomada de uma decisão. A verdade sempre exige um posicionamento. A verdade sempre traz para nós uma esperança, porque ela é firme. E Jesus ali, então, na fala com ele, traz a verdade de que, olha, seu interesse da vida, a sua prioridade é território. A sua prioridade é não perder o seu emprego público. A sua prioridade é não ser mandado embora pelo César, pelo imperador. Minha prioridade não é essa, eu não estou disputando o reino com você. Aí ele fica tranquilo. Ah, eu não vejo mal algum nesse homem. Ele não quer meu emprego? Não vejo mal algum. Ele é rei dos judeus, não é rei da Judéia. Percebe a diferença? Ele é rei dos judeus, não rei da Judéia. E nessa fala, então, irmãos, nós temos que estar atentos para o nosso valor como cidadãos dos céus. Precisamos estar firmes, felizes e olhar para diante, para Cristo Jesus, olhar para a justiça que está em Cristo Jesus. Basicamente, o texto diz para nós que as intenções são diferentes. Enquanto lá o governador tem o seu interesse, o seu interesse é apenas no jogo de poder, é apenas em passar uma chuva, é apenas em tentar conciliar uma situação. O interesse de Jesus é saber quem é dele, saber quem tem a Deus como Senhor, quem tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, à frente de si. Os interesses são diferentes, nós não podemos colocar nossa esperança em interesses diferentes, irmãos. O nosso interesse é ver nossa família estruturada com valores dos céus espirituais. O nosso interesse é ver que o nosso bairro tem acesso à notícia que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O nosso interesse é ter
a nossa saúde emocional, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, como disse o salmista, saber que com Deus me deito, e com Ele eu passo a noite e me levanto para enfrentar o dia. Os nossos interesses, as nossas intenções, os assuntos são diferentes. Por isso, quem colocar a esperança fora de Deus, em numa questão de tempo se decepcionará, porque o tempo, diz a Bíblia Sagrada, que não há nada que tenha sido feito em encoberto que não será revelado. Por isso, coloque o seu interesse, a sua esperança em Deus. Porque se as intenções do mundo são passageiras, as intenções do mundo visam seus próprios interesses das mais diversas formas, das mais diversas colorações possíveis, os interesses de Deus são legítimos por você. O profeta disse assim: eu sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de guerra. Em segundo lugar, não só as intenções são diferentes, Deus tem boas intenções para conosco, o mundo, cada um por si, não adianta a gente tentar ver diferente. Em segundo lugar, as naturezas são diferentes. O reino de Deus, diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo número 14, que é um reino onde a justiça e a paz imperam, onde o próprio Deus é o rei. O reino de Deus tem uma natureza, irmãos, de conciliação, e é por isso que nós nos tratamos como irmãos. Quando você abre a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo número 7, você encontra na Bíblia a descrição do grande dia do encontro do povo de Deus com o seu Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse que ali estarão reunidos pessoas de todas as tribos, raças, nações, de todas as classes sociais aqui na terra, serão um único povo no céu, de todas as formações acadêmicas na terra, desde o analfabeto, desde o iletrado, semiletrado, até o pós-doutor, lá no céu formam um povo só. A natureza do reino é diferente, irmãos. O reino da terra separa as pessoas por aquilo que elas têm, separam as pessoas por aquilo que elas fazem, separam as pessoas por aquilo que elas podem oferecer. Que, pois, me dareis pelo rei dos judeus? É assim o reino da terra. 30 moedas compram uma amizade no reino da terra. No reino da terra, um posto, uma posição, impede de fazer o certo. No reino da terra, um interesse por conforto faz o homem ir contra si mesmo. No reino da terra, o homem lava a sua própria mão, lava as suas mãos dos assuntos fundamentais. Mas no reino dos céus, onde o Senhor é a nossa justiça, a natureza é diferente. E olha, o Salmo que nos diz, se a memória não me trai, Salmo 33, tem sido muito citado: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não se engane disso, com esse salmo, irmãos. Não interprete esse salmo errado. A nação cujo Deus é o Senhor era Israel para que o Messias chegasse. Depois que Jesus veio, não tem mais nação que Deus é o Senhor. O mundo jaz no maligno e não tem nenhum país crente. E não vai ter. Sabe por quê? Porque o povo de Deus agora não é um povo geográfico. O povo de Deus agora é um povo espiritual. Então, o povo de Deus não está numa localidade, não está num lugar do mapa, mas é a comunidade dos salvos de todos os tempos e de todos os locais. Nós temos a viva esperança de nos encontrarmos com aquele nosso parente querido que morreu em Cristo Jesus. Nós temos a viva esperança de que o Estevão, o primeiro mártir apedrejado, e será aquele que nós vamos chegar no céu e encontrar com ele e falar: ah, Estevão, o que você fez, o evangelho chegou lá no Brasil e agora nós, crentes em Jesus, somos o povo de Deus. Por isso você lê em 1 Pedro que o Senhor Jesus no seu sangue fez para si reinos e sacerdotes, homens e mulheres que agora constituem o povo eleito de Deus, que não é um povo de um lugar, mas é um povo da história. Nós, irmãos, precisamos interpretar certo a Bíblia Sagrada, para não termos falsa esperança. A verdadeira esperança do crente é a igreja.
A verdadeira esperança do crente é fazer parte do povo de Cristo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que senão, daqui a pouco você está tocando aqui, aquele berrante lá dos judeus, daqui a pouco está misturando com coisa que aconteceu antes de Jesus. E isso não pode acontecer, irmãos. Nós temos que entender que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, faz de nós irmãos e faz de nós o seu reino. E faz de nós gente, então, que compõe o seu povo, o povo de Deus hoje, a nação eleita. Vós sois o povo eleito, sacerdócio real, nação santa, tirado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. É o texto bíblico, não preciso explicar isso para você, está lá com todas as letras. Nós somos a nação do Senhor, irmãos. A igreja é a nação do Senhor. Não misture isso. Sabe por quê? Porque as missões são diferentes. A missão deste mundo tem os seus interesses próprios. A missão deste mundo tem os seus amigos, tem aqueles que se protegem entre si, aqueles que, quando um está preso, um amiguinho vai lá e solta. Quando um está solto, coloca sigilo para não ir preso. São todos iguais, irmãos. Não se engane com relação a isso, não. Não se engane com relação a isso. As missões são diferentes. As missões de estruturar este mundo, nós sabemos que ele é passageiro. Nós temos sim que influenciar este mundo, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Por isso, o local de trabalho você influencia como crente. O local de estudo você influencia como crente. A sua família está tendo aquela festa, uma bagunça, e você está com uma postura como crente. Nós influenciamos, nós temperamos os lugares por onde passamos. Por quê? Como crentes, a nossa missão é diferente. E aí, a nossa esperança, então, se estiver colocada nas coisas deste mundo, nas conquistas deste mundo, nos valores deste mundo, nós nos decepcionaremos. Tenha viva esperança em Cristo Jesus, que está sentado à destra de Deus, num lugar todo especial preparado para nós. Além das missões diferentes, os entendimentos são diferentes. Os entendimentos com relação à vida, os entendimentos com relação às bases da nossa escolha, os entendimentos com relação ao nosso compromisso. O Pilatos não entendeu nada, e Jesus fala para ele a frase que ele, perplexo, frange a testa como eu estou franzido, está falando: o que é a verdade? O que é a verdade? E Jesus nem responde, irmãos. Sabe por quê? Porque a verdade não cabe numa descrição. A verdade não cabe na história. A verdade não cabe no universo. A verdade não cabe numa página. A verdade não cabe numa frase. A verdade é uma pessoa. A pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando Paulo está na estrada de Damasco e ele encontra com Jesus, uma luz forte ofusca o seu olho, ele cai do cavalo. E aí Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? A verdade, irmãos, o Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo a igreja. Mas a verdade é assim, a verdade ilumina de tal forma que faz as coisas ficarem claras. Quem persegue a igreja persegue Jesus. A verdade é uma pessoa que revela os corações. Em João capítulo 4, quando aquela mulher começa a conversar com Jesus, e Jesus fala para ela: olha, vai e chama o seu marido, e ela fala: eu não tenho marido, e Jesus então fala: exatamente, você já teve outros relacionamentos, e esse que você tem, não, eu estou vendo que o Senhor é profeta. É isso mesmo, a verdade conhece a nossa história, conhece nossas carências. A verdade conhece aquilo que nós estamos demonstrando e aquilo que nós estamos ocultando. Quem de vocês me tocou, disse Jesus. Então, é a verdade do interesse genuíno e do interesse com segundas intenções. Quem de vós me convence a pecar, disse Jesus para os fariseus que estavam tentando, de alguma maneira, criar armadilha contra ele. Sabe por quê? Porque a verdade conhece os corações. E aí, os entendimentos são diferentes. Por isso, o meu chamado para você nesta noite, que nós estamos aqui e que alguns corações podem se entristecer com o que aconteça nas eleições, outros corações podem se alegrar.
qualquer um dos lados que se alegrar é ilusão. Alegre-se em Deus. Alegre-se por ser salvo em Cristo Jesus. Alegre-se por ter alguém que ilumina a sua família, que conduz os seus passos, que salva dos vícios, que aponta outra direção, que sustenta a sua vida. E se você está do lado que vai se entristecer, seja ele qual lado for, da mesma maneira, a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está em estruturas, a nossa esperança está em Deus. Seja quem for que ganhar, a missão da igreja genuína, honesta e verdadeira é ser consciência da sociedade, orar, dar exemplo, viver de uma maneira correta, a despeito de quem ganhe. Quem ganhar não tem nada sobre a nossa vida, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Sua vida, sua saúde, suas finanças, sua prosperidade, tudo está nas mãos do Senhor. Um homem do passado disse assim: bendito seja o Deus da minha salvação, que me fez prosperar na terra da peregrinação. Nós estamos aqui na terra da nossa peregrinação. Algumas situações não aconteceram do jeito que a gente queria. Às vezes a família que a gente nasceu é meio bagunçada. É peregrinação, irmãos. Às vezes dá certo uma coisa, às vezes dá errado, não importa, porque o Senhor nos faz prosperar na terra da nossa peregrinação. A minha e a sua esperança, a minha e a sua alegria, a minha e a sua fé, a minha e a sua comunhão estão em Deus, que em Cristo Jesus nos comprou para Ele. Amém, irmãos? Vamos juntos então, nesta viva esperança, baseado, inclusive, na fala do apóstolo Pedro, que em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, disse assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita justiça. Espere, novos céus e nova terra, onde habita justiça. É ali que deve estar a nossa esperança. Por bondade, abaixa a sua cabeça e juntos vamos orar ao Senhor e vamos colocar diante dele o nosso coração, e mais do que isso, vamos colocar, como cantou de maneira linda o nosso ministério de louvor: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos colocar, Senhor, nesta noite, o Senhor é a fonte da nossa esperança. Eu quero esperar em Ti. Alguns sinais na minha casa são meio negativos, mas eu espero em Ti para resolver. Alguns sinais na minha saúde, a fala do médico foi negativa, mas a minha esperança está no Senhor. Algumas causas que eu tenho na justiça estão meio enroscadas, espero no Senhor. Nada nos homens, nada nos homens. Para os homens eu quero apenas ser sal da terra e luz do mundo. Eu quero influenciar os homens. Eu dito o modelo para os homens através de Cristo Jesus, pedindo: sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Os homens não me conduzem e não me dirigem em nada, porque a minha vida é dirigida pelo Senhor. Ore a Ele, fale com Ele neste momento. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado pelo Teu amor, o Seu cuidado, Sua misericórdia, Sua visitação. Muito obrigado pela Sua revelação que não nos deixou tateando no escuro. Através de Cristo Jesus iluminou e abriu o caminho dos céus para onde não há outro jeito de ir. E nessa iluminação de Cristo Jesus, o nosso coração está cheio de esperança. Esperança de vitória nas questões da vida, esperança de um lugar preparado para nós no momento da morte, esperança de que haverá de ser diferente em nossas famílias por causa da presença do Senhor, esperança de que sentiremos diferente, lidaremos diferente, enfrentaremos diferentes
porque o Senhor mesmo iluminará as mentes e os corações. Obrigado, Deus meu e Rei meu, por Cristo Jesus, nossa viva esperança. E eu venho pedir ao Senhor, fortalece a fé do meu irmão e da minha irmã. Não deixe olhar nem para a direita nem para a esquerda. Em nome de Jesus, estabelece, Deus de poder e de bondade, um novo referencial, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que caminhemos em alegria, em vigor, em triunfo, em esperança, não baseado nos homens a quem devemos influenciar, mas baseado no Senhor, que derramou o sangue precioso para nos salvar. É a oração que fazemos, gratos pela esperança que nos dá vida e vigor, no nome de Jesus. Amém. Amém.